Você já percebeu como, em alguns momentos da vida, quanto mais você corre atrás de alguém ou de algo, mais essa coisa parece se afastar? Agora pense comigo. E se você simplesmente parasse por 7 dias, sem insistir, sem mandar mensagem primeiro, sem buscar explicações, sem tentar manter controle de nada? O que você acha que aconteceria com a forma como as pessoas te enxergam? E, principalmente, com a forma como você enxerga a si mesmo? Neste vídeo, você vai entender por que o comportamento de correr atrás ativa um padrão psicológico de desvalorização na dinâmica social e emocional, como isso afeta diretamente a percepção de interesse, respeito e reciprocidade, e porque o silêncio, em muitos casos, revela mais poder do que qualquer tentativa de insistência. Também vamos explorar o que acontece no comportamento das outras pessoas quando você desaparece da rotina delas por um curto período, como isso mexe com a atenção, a curiosidade e até com a ansiedade social. E mais importante, você vai compreender o impacto interno desse afastamento, onde a sua mente começa a reorganizar prioridades, reduzir dependências emocionais e recuperar um senso de controle que talvez você nem percebia que tinha perdido. Fica até o final, porque o que acontece nesses 7 dias não é sobre o outro. É sobre a mudança silenciosa que começa dentro de você quando você para de se colocar sempre em segundo plano. Antes de continuar, faz um teste rápido comigo. Isso já muda como você vai enxergar esse vídeo. Comenta uma única palavra que define seu estado agora. Sem pensar muito. Pode ser cansado, ansioso, sozinho, em paz ou qualquer outra que vier primeiro na sua mente. Só isso. Enquanto você faz isso, o vídeo já continua e você deixa de ser só espectador e passa a fazer parte da análise. E se em algum momento isso fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve, não por formalidade, mas para continuar essa sequência de reflexões até o final. Tem uma coisa que quase ninguém percebe quando começa a correr atrás de alguém, e isso aparece nos detalhes mais simples do dia a dia. Tipo, você manda uma mensagem, fica olhando a tela, vê que a pessoa visualizou e o silêncio começa a pesar mais do que deveria. Não é só ansiedade. É um tipo de desconforto que vai crescendo devagar, quase imperceptível, como se a sua presença estivesse ficando mais importante para você do que para quem recebe. E o curioso é que isso não começa com rejeição direta. Começa com pequenos sinais. Respostas mais curtas. Demora maior para responder. Depois falo contigo, que nunca volta. E você, sem perceber, começa a ajustar seu comportamento para tentar manter o vínculo vivo. Muda o horário de mandar mensagem, pensa 2 vezes antes de falar algo. Tenta ser mais leve, mais interessante, mais disponível. E aqui já existe um ponto importante. Quando você começa a se adaptar demais para manter alguém por perto, você deixa de observar se essa relação ainda é equilibrada. Só que o comportamento humano não funciona de forma neutra nessas situações. Existe um padrão psicológico bem antigo por trás disso. A mente tende a valorizar mais o que exige esforço moderado, não o que está sempre disponível. E isso aparece em todo lugar. Amizade, namoro, trabalho, até em redes sociais. Quando algo está sempre ali, o cérebro para de tratar como novidade. E quando para de ser novidade, começa a perder intensidade emocional. Agora pensa comigo no impacto disso na prática. Você se esforça mais, demonstra mais interesse, tenta sustentar a conexão, enquanto do outro lado, a percepção pode estar indo exatamente na direção oposta. Não porque a outra pessoa quer te desvalorizar, mas porque a dinâmica muda sem ninguém perceber. O excesso de presença pode acabar apagando o contraste que gera interesse. E isso cria um ciclo silencioso. Quanto mais você tenta garantir atenção, mais você sente que precisa tentar. E quanto mais precisa tentar, mais parece que algo está escapando. É como segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais força faz, mais escapa pelos lados. Só que existe um ponto ainda mais profundo nisso tudo. Porque em muitos casos, o problema não é só o outro, é o lugar que essa conexão começa a ocupar dentro de você. Aos poucos, a sua atenção vai ficando concentrada demais em uma única resposta, uma única reação, um único sinal. E isso começa a reorganizar seu humor, seu foco, até sua autopercepção. E é justamente nesse momento que surge uma virada psicológica interessante, quando você percebe que não é a intensidade da sua busca que garante conexão, mas sim o equilíbrio entre presença e ausência. Porque sem espaço não existe curiosidade. E sem curiosidade, a relação começa a perder movimento. E é aqui que tudo começa a ficar mais claro, porque quando você entende esse padrão, fica impossível ignorar o que acontece quando esse comportamento é interrompido por completo por alguns dias. Agora imagina o seguinte cenário bem comum, você decide parar. Não é um jogo, não é para testar ninguém,
é só um silêncio real. Você simplesmente não manda mensagem primeiro, não puxa assunto, não tenta manter a conversa viva no esforço. E nos primeiros momentos, isso parece estranho, quase desconfortável. Porque o cérebro não gosta de vazio social. Ele foi feito para buscar resposta, conexão, retorno. Nos primeiros dias, acontece algo curioso. A sua mente começa a sentir falta daquilo que virou rotina. Não necessariamente da pessoa, mas do movimento. Da expectativa de resposta. Do microciclo de ansiedade e alívio que toda interação cria. É quase como se o cérebro estivesse acostumado com pequenas doses de dopamina social e de repente isso some. E aí vem aquele incômodo leve, que muita gente confunde com saudade. Só que do outro lado, algo também começa a se mexer. A sua ausência quebra o padrão. E o cérebro humano é extremamente sensível a padrão quebrado. Quando alguém que estava sempre disponível deixa de aparecer, isso não é ignorado, mesmo que a pessoa não demonstre. Surge uma curiosidade silenciosa. Um estranho, por que ele não apareceu hoje, mesmo que isso não seja dito em voz alta. E aqui entra uma parte interessante da psicologia social. O que é constante vira cenário. O que desaparece vira estímulo. Quando você está sempre ali, você vira parte do fundo. Quando você sai, você vira figura. E isso muda completamente como a sua presença é processada na mente de alguém. Nos primeiros 2 ou 3 dias, geralmente não acontece nada visível. E é aí que muita gente erra, porque interpreta silêncio como ausência de efeito. Mas por dentro, o processamento está acontecendo. O cérebro não descarta padrões sociais de forma imediata. Ele compara. Ele espera repetição. E quando essa repetição falha, ele registra isso como algo fora do normal. E enquanto isso acontece no externo, por dentro de você o processo também vai mudando. No começo, vem aquela vontade automática de voltar ao padrão antigo, mandar mensagem, checar, ver se ainda está tudo bem. Mas se você sustenta esse espaço, algo começa a reorganizar. Não de forma mágica, mas prática. Sua atenção começa a se redistribuir. Você começa a perceber outras coisas que estavam sempre em segundo plano. Seu humor não depende mais daquela resposta específica. Seu dia não gira em torno de uma notificação. E isso, por mais simples que pareça, muda o eixo emocional da experiência. Só que existe um ponto mais sutil ainda nesse intervalo. Depois de alguns dias, o silêncio deixa de ser só ausência e começa a virar presença interna. Você já não está só esperando resposta. Você começa a observar o próprio comportamento com mais clareza. E é aqui que muita gente percebe algo desconfortável, o quanto da própria energia estava sendo investida fora sem retorno equivalente. E isso não acontece de forma dramática. Acontece em pequenos flashes. Um pensamento durante o dia. Uma leve sensação de por que isso estava ocupando tanto espaço. E é nesse estágio que a dinâmica começa a mudar de verdade, porque o foco já não está mais só no outro. Está começando a voltar para você. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque depois de alguns dias nesse silêncio, algo muda de lugar dentro de você sem fazer barulho. No começo, você acha que está só esperando uma resposta, mas em algum momento essa espera começa a perder força. Não porque a situação mudou lá fora, mas porque algo interno começa a se reorganizar. É como se a sua mente, que antes estava presa num fluxo constante de atenção no outro, começasse a voltar essa energia para dentro. E isso não acontece de forma bonita ou imediata. Na real, no início pode até parecer estranho. Você percebe pequenos hábitos mentais que antes passavam batido. Checar o celular sem motivo, imaginar respostas que nem aconteceram, ensaiar conversas na cabeça. Só que agora, sem o ciclo ativo de interação, tudo isso fica mais visível. E quando você enxerga, já não consegue desver. Existe um ponto importante aqui que muita gente não percebe. Quando você tira o excesso de validação externa, sobra espaço para percepção interna. E essa percepção não é leve o tempo todo. Às vezes ela mostra coisas que estavam abafadas pela pressa de manter conexão o tempo inteiro. Tipo perceber que parte da sua ansiedade não era sobre a outra pessoa, mas sobre o medo do silêncio. Sobre o desconforto de não ter controle da resposta. Sobre o hábito de se colocar em estado de espera constante, como se a próxima mensagem definisse o rumo emocional do seu dia. E nesse estágio, algo curioso começa a acontecer nas suas interações mentais. Você para de imaginar tanto o outro e começa a se observar mais. Não de forma crítica, mas de forma mais real.
Você percebe em que momentos você se coloca sempre em posição de busca, em que situações você se adapta demais, em que ponto você começa a abrir mão do próprio ritmo só para não perder o vínculo. Isso não vem como uma grande revelação. Vem em pequenos choques de consciência durante o dia. Um momento parado no ônibus. Uma pausa antes de dormir. Um instante em que o celular não vibra. Ao invés de desconforto imediato, surge um espaço diferente, quase neutro. E esse espaço é o mais importante de todos. Porque é nele que você começa a notar que sua identidade emocional estava muito mais misturada com a reação dos outros do que parecia. Não é sobre dependência explícita, é sobre ajuste constante. Pequenas mudanças de humor baseadas em sinais externos. Um tipo de sensibilidade que você só percebe quando o estímulo some. E aqui acontece uma virada silenciosa. O que antes parecia urgência começa a virar observação. Você já não está só esperando algo acontecer. Você começa a perceber como você reage ao não acontecer. E isso muda tudo. Porque quando você para de correr atrás, o que realmente aparece não é o vazio, é o seu padrão. E ver o próprio padrão sem distração muda a forma como você se posiciona dali para frente, mesmo sem ninguém te dizer o que fazer. E quando você junta tudo isso, o que parece no começo só um experimento de 7 dias acaba revelando algo bem mais profundo. No início, correr atrás cria aquele ciclo silencioso, mais esforço, menos retorno emocional percebido. Depois vem o afastamento e com ele o silêncio, que primeiro incomoda, depois confunde e por fim começa a reorganizar tudo por dentro. E no meio disso, algo essencial vai acontecendo sem alarde. Você para de viver no reflexo das respostas dos outros e começa a enxergar seus próprios padrões. O mais interessante é que, quando o barulho externo diminui, o interno fica mais claro. Você percebe onde estava insistindo demais, onde estava se diminuindo para manter algo de pé, onde estava confundindo presença com valor. E isso não vem como uma grande virada dramática, vem como pequenas certezas que vão encaixando aos poucos. Do outro lado, as relações também se reorganizam na ausência. Algumas se mantêm neutras, outras mudam de ritmo, outras revelam exatamente o que eram sem o excesso de esforço constante. E isso não é sobre perder ou ganhar alguém. É sobre enxergar com mais nitidez o que existe quando você sai do modo automático de perseguição emocional. No fim, o ponto central não é sumir para provocar reação. Isso seria só trocar um padrão por outro. O verdadeiro impacto está em algo mais simples e mais difícil. Perceber como você se comporta quando não está tentando segurar tudo o tempo inteiro. Porque quando você para de correr atrás, você não descobre só como os outros reagem. Você descobre como você funciona quando não está ocupado demais tentando ser suficiente para alguém. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. Nem toda conexão se perde quando você para de correr. Algumas só deixam de ser alimentadas pelo excesso. E outras simplesmente mostram que nunca dependeram da sua corrida para existir. No final, a pergunta que fica não é sobre quem ficou ou quem se afastou. É sobre quem você se torna quando não precisa mais se provar o tempo todo para ser visto. Se esse vídeo fez você refletir de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam enxergar isso com mais clareza. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a ideia é continuar explorando esses padrões do comportamento humano que a gente vive no automático sem nem perceber. E comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo. Pode ser solidão, relacionamentos, personalidade, ansiedade social ou qualquer outro comportamento que você quer entender mais a fundo. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que apareceu no card aqui na tela e também na playlist do canal. Tem mais conteúdos como esse que vão te fazer enxergar muita coisa de um jeito diferente.